Mas, obrigado, mestre Derek, viu? Quando estiver pregando eu vou te servir, viu? Vai deixar. Não, eu vou lhe servir a partir de hoje. Meus irmãos, a gente está em casa, diga amém. Então pronto, meus irmãos, eu estou com uma sensação que hoje Deus quer nos ensinar coisas tremendas a partir deste livro. E fiquei sabendo que amanhã é dia de São Onésimo, né? Então você pode, né, ficar à vontade, que não tem nem, né? Hoje não tem problema com nada mais. Pois muito bem, meus irmãos, a boca está seca, eu estou tremendo, meu coração já está talvez a 182 batidas por segundo. Vamos orar? Pedir ao Senhor que acabe logo com o resto? Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Nosso coração não tem palavras para expressar a gratidão, o amor, o privilégio que é de fazer parte do teu povo. Obrigado, Senhor. Se não fosse o dom gratuito, a vida eterna que tu nos deste em Cristo, o que seríamos nós? Mas nessa noite o Senhor nos chama para fazer parte do teu povo, podermos entender os teus caminhos sobre o mundo, sobre nós mesmos, e assim podermos, ó Deus, escolher viver uma vida para a tua glória, iluminados pela tua palavra, guiados pelo teu Espírito, e é o que queremos esta noite. Fala conosco, Pai, para a glória de teu nome, exorta-nos. Aquilo que tu queres corrigir, arrancar de nós, arranca, Senhor. Não nos permite viver com um câncer em nós, pelo contrário, extirpa-o, para que possamos ter a saúde de uma vida que segue os teus caminhos, aonde quer que eles forem. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos, glória a Deus. Queridos irmãos, tem muita gente aqui que não veio para as outras exposições, explicações do livro de Apocalipse. Então, por amor aos irmãos que não estão acompanhando, eu não sei se todas as pregações estão transmitidas, né? Tem algumas que eu não deixo ir ao ar, porque eu falei coisa ruim demais. Então, vou recapitular em 5 minutinhos tudo o que nós já vimos até agora, porque é importante, e faço isso por amor daqueles que não estão acompanhando. Então, aquilo que Deus quis falar conosco em Apocalipse diz respeito àquilo que o Senhor pensa da igreja. Quando Cristo então traz o evangelista João para mais perto dele, e no capítulo 1, João está exilado na ilha de Patmos, e ele tem a visão da glória de Jesus, nós entendemos ali que Jesus Cristo está revelando aquilo que ele quer para a sua igreja. E do capítulo 2 em diante, até o capítulo 4, ele faz João escrever para 7 igrejas que estão na região da Ásia Menor, que serão o exemplo para nós que estamos aqui hoje. Então, cada igreja, meus irmãos, eu estou nervoso hoje, eu não sei o que é isso não. Irmão, tem alguém aqui que esteja precisando muito hoje de uma palavra muito profunda, porque, rapaz, eu estou nervoso, não sei o que é isso não. Vou dar 4 pulinhos aqui, ação longuinho, para isso dar certo. Posso continuar? Amém, sei se eu posso, né? Gente, então vamos lá. Deus deu essa mensagem, o Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 4, acompanhe se vocês aí, para você ver na sua Bíblia, diz respeito à mensagem do Evangelho para aquelas 7 igrejas que representam para nós a nossa igreja atual. Então não é que uma igreja represente tudo, mas é que, por exemplo, eu posso olhar para a igreja de Filadélfia e seguir exemplos de Filadélfia, e onde ela errou, eu não segui. Se eu olho para a igreja de Laodiceia, que tinha muita riqueza, né? E Deus repreende Laodiceia, então eu digo, opa, é isso aqui que Deus não quer que eu seja, uma igreja como a de Laodiceia. Então, aquelas 7 mensagens já se cumpriram, só que elas estão escritas agora para nós, para que nós tenhamos o cuidado de fazer conforme nós aprendemos. Mas aí do capítulo 4, o texto vira uma chave dentro de Apocalipse, porque Deus de João, lá no grego tem essa redundânciazinha, mas a tradução é sobe para cá, quer dizer que Cristo está no céu, e diz a João, vem aqui para cima, vê as coisas como eu vejo, e João vai,
E o texto diz que ele é arrebatado em espírito e ele viu, meus irmãos, um trono. E neste trono ele viu uma glória que ele jamais viu na vida. Ele diz que ao redor do trono tinham 4 seres viventes que voavam ao redor do trono e 12 seres, que ele chamou de 24 anciãos, que se prostravam ao redor do trono e jogavam suas coroas para aquele que está sentado no trono, dizendo: só tu és digno de receber a honra, a glória e o poder. Então no capítulo 5, João vê, meus irmãos, do mesmo trono, e aí uma voz de um ser que está lá diz o seguinte: quem é digno de abrir o livro? Aí ele vê um livro, que na verdade é um rolo, assim, um pergaminho selado, com 7 selos. E ele então começa a chorar, porque depois que o homem falou: quem é digno de abrir o livro? Ninguém é digno de abrir o livro. Só que aí de repente, meus irmãos, um ser chega para João e diz: João, não chores, porque ele ali, ó, olha para lá, né? Aquele que foi morto e reviveu, ele está aqui para abrir o livro. Então João já se sente em paz. E aí, meus irmãos, o capítulo 6, aquele que é digno de abrir os selos, recebe o livro e ele começa a desatar selo por selo. E cada selo representa, aí eu expliquei para nós aqui da ADBV, que os selos que foram abertos, os 7 selos, eles representavam um período que nós chamamos, dentro daqui da Bíblia, Cristo chamou de o princípio das dores. Então, os 7 selos correspondem ao princípio das dores, e eu afirmei, biblicamente, que a igreja de Jesus passará pelo princípio das dores, ok? Está até aqui, ninguém ficou perto de se desviar não, né? Então pronto, está todo mundo crente? Pronto. Aí só que quando chega na abertura do último selo, que já no finalzinho do capítulo 9 praticamente, perdão, acho que não, o último selo, quando ele abre o último selo, já aparece, gente, 7 anjos com 7 trombetas. Aí quando ele desata o último selo, os 7 anjos aparecem com as 7 trombetas, e aí vem uma palavra de Deus, e aí, meus irmãos, o anjo começa a tocar a trombeta. E eu disse que tinha uma pergunta. Agora a pergunta: Senhor, quando é que o Senhor vai vingar os teus servos, os profetas, e o sangue deles? E aí, meus irmãos, as trombetas de Deus começam o período que nós chamamos de a grande tribulação. Pronto. Aí se nós vamos estar aqui ou não, só vocês é quem vão dizer agora, viu? Porque eu não sei quem vai subir. Diga glória. Eu estou confiando mesmo que eu esteja, né? Para lutar pelo Evangelho. Mas vocês podem subir, fica à vontade. Então, começa as 7 trombetas. As 7 trombetas, meus irmãos, é o início da grande tribulação e o juízo de Deus sobre a terra. Por quê? Porque toda injustiça, toda maldade que foi feita na terra um dia vai ser julgada pelo Senhor. E nós veremos isso agora com mais força ainda hoje. Então, quando termina ali as trombetas, começam uma série de 3 ais, que foi o que a gente viu nas últimas sessões passadas. E hoje, então, agora, nós vamos ver, aliás, aí, na última quarta-feira, nós estudamos o significado do que era o anticristo, que eu expliquei na quarta-feira, né? Expliquei primeiro sobre a mulher vestida de sol, né? E disse que não era Santa Maria, mãe de Deus, que roga por nós, os pecadores, não é Santa Maria, tá certo? Mas era uma visão do que significa o povo de Deus durante todas as eras. E aí eu expliquei o capítulo 13, que para mim, meus irmãos, é o capítulo, assim, que parece que tudo que o capítulo 13 diz, parece assim que nós já estamos vendo a sombra chegando, né? Que é a pessoa do anticristo, o falso profeta e o governo. E, meus irmãos, tirei a dúvida que todo mundo queria saber, mas depois que eu disse, ninguém mais nem ficou preocupado. O que era? A marca da besta. Gente, como eu não estou preocupado que amanhã é feriado, eu lá me importo com o tempo, nem com o relógio. Alegre o seu pastorzinho aqui. Uma pessoa só, que não seja o Derek, tá certo?
Alguém pode dizer o que é a marca da besta? Quem? O nome, aí ó, este menino veio para o doutrina, este veio. O nome do anticristo ou o código do nome dele. Então pronto, então, pastor, amanhã vai sair um chip, tá certo? Vai sair um chip, um código de barra, um negócio, é a marca da besta? É não, que o anticristo está nem aqui ainda. O dia que o anticristo aparecer, aí eu sei o que é a marca da besta. E eu não inventei nada, nós apenas lemos o texto bíblico. Pronto, amém? Então agora, meus irmãos, com o coração muito apertado, nós nos voltamos agora para o capítulo 14, amém? E dentro deste tempo que me resta, eu vou explicar o capítulo 14, o capítulo 15 de maneira muito panorâmica, porque eu quero me deter no capítulo 16, que é onde eu vou fechar tudo, e aí na próxima quarta-feira, provavelmente eu já chego até o juízo final, e a gente já está salvo para a glória de Deus. Vamos lá? Capítulo 14, meus irmãos, Bíblia aberta. Meus irmãos, só pode meu filho que vai nascer, porque eu estou nervoso demais. Olha a mão, tremendo, rapaz. Meus irmãos, que é isso? Irmãos de Deus, às vezes nós não vemos a seriedade sobre a vida da igreja, em muitos aspectos, porque a igreja evangélica, eu não vou criticar os outros, vou criticar a mim mesmo. Parece que nós não percebemos que Deus, Ele está vendo tudo. É como se nós achássemos que sempre vai dar tempo de eu me safar, né? Vai dar tempo de eu resolver uma coisa, né? E aí Deus não vai me julgar. Só, meus irmãos, que na verdade tudo está sendo guardado para o dia do juízo. Nada do que foi feito desde quando Adão pecou até agora está esquecido da mente de Deus. Nós aqui, por estarmos em Cristo, temos a convicção de que nós não entraremos em juízo. Mas a grande verdade é que quando você lê o Apocalipse, ele estala para nós assim: opa, o mundo vai passar por um período onde aqueles pecados que eu achava que Deus nunca ia julgar, vai ser julgado. O incrédulo, o filisteu, o filho de Belial, o homem mau, que abusou da criança tal, um dia a justiça o libertou, mas ele não escapará da justiça do eterno Deus. O homem mau, o imoral, o falso, tudo, meus irmãos, o que roubou o Hitler, o Pilatos, todos, que foram homens que são de fato homens corruptos, imorais e que blasfemaram contra Deus, todos eles um dia se encontrarão diante da justiça do grande Deus. E aí, meus irmãos, o capítulo 14, quando finaliza o 13, nós finalizamos o quê? O anticristo convocando as nações e dominando o mundo para criar um sistema que na Bíblia é chamado de a Grande Babilônia. A Babilônia, meus irmãos, aqui não é meramente um lugar, não é uma cidade, não tem como saber se vai ser em Jerusalém, se vai ser lá na Turquia, se vai ser Fortaleza, que parece muito aqui, a Babilônia parece estar em todo lugar aqui, tá certo? Não, nós não sabemos onde será, mas haverá um lugar que o anticristo instalará as suas coisas, e ele governará o mundo. A inteligência artificial não é do anticristo, mas elas poderão ser usadas pelo anticristo. Eu me lembro que em 1989 saiu um filme com a Sandra Bullock, que é uma menina que morou aqui perto do Aracapé, que faz filme. Irmãos, e aí ela fugiu do controle total, né? Irmãos, nós estamos século 21, 2024, povo de Deus. Hoje a nossa face é reconhecida nos postes aqui de Fortaleza. Então isso é real, o controle absoluto. E a marca da besta, como eu conversava com o meu verdadeiro filho na fé, Anaíto Martins Raquel, ela precisa ser um objeto real, o nome do anticristo. Se vai ser uma vacina, uma carteirinha ou qualquer outra coisa, isso não nos importa. O que importa é que você terá que ter como comprovar que é alguém marcado pela besta, porque senão você não compra e não vende.
E disse para vocês a vergonha que eu passei ao entrar num restaurante, o rapaz perguntou: cadê a carteirinha de vacinação? E o pobre coitado quis mostrar um nozinho que eu estou bem aqui, e ele não aceitou. Eu digo: meu mestre, eu sou vacinado 3 vezes, mas ele não aceitou. Ele queria um papel que dissesse que eu me subjuguei ao governo e tomei a vacina. Mas eu não posso. E aí, amados, olha o que aconteceu agora. João começa assim, o capítulo 14. Então olhei e vi, e diante de mim um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que traziam escritos nas testas o nome dele e o nome de seu pai. Quando ouvi um som do céu, como um barulho de um temporal, um estrondo de um grande trovão, o som que eu ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. No grego é arpistas, não, era arpistas que arpejavam suas harpas, né? Cítara, direto. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Olha aí, ó. Amém? Tu é pai de uma menina, pai do meninozinho. Estou brincando, irmãos. Mantém na castidade. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro, aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Então escute agora. A grande tribulação começou, amém? Só que agora o anticristo fez o seu reinado. Aí ficou para poder ser derramado as últimas 7 taças do juízo de Deus. Então, as 7 taças são conhecidas como a ira de Deus e do Cordeiro. E essas taças, elas vão ser derramadas sobre onde? Somente sobre aqueles que têm a marca da besta. Então, nesse período, o anticristo está marcando os dele, né? Marcando os dele. E aí, o que acontece? Lembra de Moisés? Quando Moisés, junto com Israel, passou o Mar Vermelho, quem é que vinha atrás? O anticristo. Lá, quem era o anticristo? O faraó, não é isso? Só que aí eles passam pela tribulação, amém? Passa pela tribulação, que é o Mar Vermelho, e vão cantar só depois. Gente, aqui é o contrário. Aqui o povo de Deus já aparece cantando. Então, quem são os 144.000? Aqui é um simbolismo do povo de Deus, que são virgens. Por quê? Porque eles não se contaminaram com a prostituição da grande Babilônia. A Babilônia é uma prostituta, espiritualmente falando. Com quê? Ela adora os falsos deuses. E eu te expliquei que quando você adora um ídolo, você está adorando a Satanás, que nós vimos isso aqui no Apocalipse. Então a idolatria para Deus, ela é muito importante, porque a idolatria garante que você, que não é um idólatra, você se mantém na sua pureza para Cristo. Então Paulo disse: e eu estou lutando por vocês, ó Coríntios, para vos apresentar como uma noiva pura e imaculada. Então a igreja que não se contamina com a prostituição da Babilônia, ela está aqui representada como 144.000, e aqui a igreja toda, é Israel e aqueles que são gentios, nós somos representados com aqueles que já passaram pelo Mar Vermelho, mas agora aqui já estão cantando antes que o mal aconteça. Diga glória a Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, aqui ele reverte a ordem, João. Nesse momento, olha o que o versículo 6 vai dizer: vi outro anjo, que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno, para proclamar aos habitantes da terra de toda tribo, língua, raça e nação. Então entenda, haverá durante a tribulação ainda a pregação do evangelho. Só que aqui, meus irmãos, é o último suspiro. Aqui não tem mais volta. Depois que aconteceu o juízo de Deus, não existe mais salvação. Nós dizíamos isso, que a porta da graça fechou.
Então João vê ainda a última oportunidade para alguém se salvar. E ele então diz, proclamando em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Em seguida, o anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu-lhe de beber todas as nações o vinho da sua ira e da sua prostituição. Irmãos, quanto tempo foi dado ao anticristo para ele lutar contra a igreja? 3 anos e meio. Então isso aqui acontece num período de 3 anos e meio. Nesse período aqui, irmãos, entenda, o anticristo está saindo por todo o mundo, enganando as nações, o falso profeta fazendo milagre do jeito que a gente viu, dando fôlego a coisas, no caso a imagem da besta, para que as pessoas creiam no poder do anticristo. Por isso que eu digo: pastor, eu visitei uma igreja que lá o homem fez um milagre, eu achei meio estranho. Então, se está estranho, foge a léguas. Por quê? Porque pode não ser de Deus. Milagre verdadeiro, ele não glorifica o homem, ele não glorifica a denominação, ele glorifica somente a Cristo Jesus. Então agora, o anjo diz então: caiu a grande Babilônia. Por quê? Porque o que vai acontecer depois aqui é o julgamento da Babilônia. Então já está sendo profetizado a queda da Babilônia. Em seguida, o terceiro anjo proclamou em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre. E não há repouso, não tem nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Jesus e a fé em Jesus Cristo. Então veja bem, o que vai acontecer agora nas taças é o julgamento de Deus sobre a Babilônia, amém? Sobre esse sistema que o anticristo vai criar, sobre o anticristo, o falso profeta e todo mundo. Então vamos lá para ele agora. Vamos agora para o texto do versículo 14. O 14, meus irmãos, é só uma, como é que eu posso dizer assim, o sinal, assim, ó, te prepara, vai chegar, né? Diz assim: ó, olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava assentado alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Gente, então outro anjo saiu do santuário e clamou em alta voz ao que estava sentado no trono e disse: passa a foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário no céu, também com uma foice afiada. Então do altar saiu um outro anjo, com o poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada, e disse: passa a tua foice afiada, colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou a foice pela terra e colheu as uvas e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade. Dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então essa visão agora é para mostrar o que vai acontecer em seguida, que é o capítulo 16, amém? Então, antes do 16 acontece o capítulo 15, deixa eu ler com você agora. Então ainda vi outro sinal, grande, admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, que são as 7 taças do juízo de Deus, pois nela a ira de Deus se consuma,
Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem, o número do seu nome estava em pé, junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico de Moisés, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Ó Senhor, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão a ti e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos se fizeram manifestos. Então, abra comigo agora a sua Bíblia, lá no Salmo, por favor, Salmo 2. Só para que a gente corrobore isso aqui de maneira mais clara possível ainda. Salmos capítulo 2, meus irmãos. Salmo 2 diz: por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes, livremos das suas algemas. Aquele que está sentado nos céus ri e zomba deles. Então ele os repreendeu na sua ira e os aterrorizou no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Volte lá para agora o capítulo 16. Irmãos, tudo isso que nós vemos agora é a preparação para este último estágio, que aqui é o estágio final, aonde a história acaba, onde todas as nações serão agora diminuídas, a terra como nós a conhecemos agora, ela passará por cataclismas de verdade. Então, meus irmãos, o que eu preciso dizer aqui muito claramente? É que surgirá uma pergunta do coração do ímpio ou de muitas pessoas: por que Deus está fazendo isso? Por que um Deus se ira dessa forma? Por que Deus está derramando da sua ira sobre estas pessoas? O que foi que elas fizeram para receber este castigo de Deus? Irmãos, é necessário nós olharmos para a nossa própria consciência e reconhecer, irmãos de Deus, o homem hoje é um coitadinho que não sabe o que está fazendo. O homem hoje é um pecador que peca porque ele é levado a pecar contra a própria vontade. Olhemos para o homem, o ser humano. Irmãos, o ser humano peca porque sabe que é pecado. Ele sabe que o mal é mal. Ninguém, meus irmãos, comete o mal inconscientemente. Todos nós pecamos porque sabemos que o mal é mal. Deus não imputa culpa, meu irmão, àquele que não pode praticar. Pelo contrário, a culpa, meus irmãos, vem pelos nossos pecados. Nós nascemos assim, com essa natureza pecaminosa, e praticamos. Se nós olharmos para a história e pararmos assim com o mínimo de consciência possível, eu estou falando de coisa muito pior do que aquele travesti que se fantasiou de Cristo na marcha para Jesus. Aquilo ali ainda não é nada. Mas pense, meus irmãos, no número gigante de pessoas que morreram por causa do nome de Cristo. Aquele travesti não matou ninguém, ele é só ele e Deus. Agora pense no número de pessoas que sacrificaram crianças a outros demônios. Pense no número de pessoas que assassinaram os judeus. Pense agora, meus irmãos, nas maldades constituídas para um contra o outro. Na injustiça do homem rico que humilhou o pobre e tirou a casa do pobre. Do homem que fez você assinar um documento que você não leu corretamente porque ele não deixou, e aí ele tirou suas coisas.
Pense agora numa mãe que criou sua filha para ser uma mulher e ela viu, meus irmãos, um parente dela a violentá-la. Pense nas violências domésticas, do homem que usa da brutalidade, da sua força e bate numa mulher. Pense, meus irmãos, nisso, entenda. Toda a maldade do mundo está sendo colocada num lugar e toda a maldade vai ser julgada por Deus. Porque Deus revelou então um dia aonde a maldade poderia ser suprimida. Quando Ele pegou todos os nossos pecados e o colocou em quem? Em Cristo. Só que antes disso Ele envia o seu Filho para mostrar a bondade, a grandeza e o amor. Só que o próprio povo de Israel rejeita Cristo e os homens rejeitam Jesus. Da mesma forma como os governos e pessoas altamente conscientes desprezam o Evangelho de Cristo Jesus. Mas desprezam Jesus não é porque Jesus seja ruim ou não, é sabendo que Ele é bom. Quando eu expliquei por que o homem não vem a Cristo, porque ele ama as obras más. O pecador que está ali fora, em qualquer lugar deste mundo, se você falar para ele o seguinte: olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, confessa Jesus como teu Salvador, como o único Senhor da tua vida, para tu ser salvo, ele está entendendo que aquilo é bom, só que ele ama mais o pecado. Quantas pessoas rejeitaram o Filho de Deus e blasfemaram contra o Filho de Deus. Irmãos, chega o dia em que Deus, por favor, seja honesto com a sua mente agora. Deus não é o Chapolin Colorado, que é aquele herói patético, pífio, que a gente só faz rir dele, mas nós chamamos ele como? E agora, quem poderá nos defender? Deus não é este super-herói que você, quando está com dívida para pagar, diz: meu Deus, me ajuda a pagar este boleto. E agora, quem pagará este boleto? Ou quando seu casamento não vai mal, e aí você diz: pastor, clame ao Senhor, porque o meu marido quer me deixar. Irmãos, nós estamos falando de algo muito mais sério do que a restauração do nosso casamento. Nós estamos falando de algo mais sério do que pagar um boleto, mais sério do que um câncer de próstata, mais sério do que câncer de mama, mais sério do que diabetes ou de qualquer doença. Nós estamos falando disso aqui, meus irmãos, acompanhe comigo, por favor, para que você refresque a sua mente. Versículo 11 do capítulo 14, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta em a sua imagem, nem aquele que adora, ou que recebe o sinal do seu nome. Nós estamos falando do dia em que Deus simplesmente vai liberar sua justiça para trazer, meus irmãos, juízo sobre a terra, sobre todos os homens que simplesmente não querem nada com o próprio Deus. Isso aqui precisa ser, meus irmãos, muito bem entendido. Por quê? Porque ninguém vai ao inferno forçado. Só está indo ao inferno quem de fato quer o inferno. Quem de fato diz: não, eu não quero Deus, eu prefiro viver minha vida. Irmãos, e aí agora, o evangelista João narrou o que ele viu, e olha o que ele viu, o que vai acontecer. Capítulo 16, agora verso a verso, para a gente poder finalizar. Ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. A primeira taça que é derramada, aparece, meus irmãos, úlceras malignas, feridas malignas naqueles que tinham a marca da besta.
versículo 3. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se transformou em sangue como de um morto. Você já viu o sangue de um morto? É escuro, gente. É escuro, é negro. E todo ser vivente que estava no mar morreu. Veja, verso 4. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Irmão, imagine o desespero das pessoas, vendo agora o mar da cor de o sangue do morto, a fonte das águas. Então ouvi o anjo das águas dizer: justo és, que eras o santo, porque julgastes estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber. Olha aí, ó. O que está acontecendo aqui? A lex taliones, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Você entenda, eu acabei de falar, irmão, você tem que ler o livro Os Mártires do Coliseu Romano. Quando eles, meus irmãos, criaram o Coliseu e chamavam, pegavam os cristãos, e o soldado dizia: o imperador quer que você renegue a Jesus. E o cristão fiel dizia: não. Ele falou: então pronto. Aí quando os gladiadores terminavam aquela batalha, e entre um intervalo de uma luta e outra, eles jogavam os cristãos na arena, e soltavam os tigres e os leões, meus irmãos, para eles comerem as carnes dos cristãos, e os romanos aplaudindo. Povo de Deus, nós estamos falando de um irmão de fé. Nós, agora, por favor, entenda e aceite a minha loucura. Eu sei que eu sou um menino, uma criança, é porque de vez em quando Deus usa até uma criança. Mas, meus irmãos, quando eu olho para nós, para a nossa anemia, para a nossa fraqueza, a nossa superficialidade, parece que nós nem somos cristãos diante da coragem, da fé e do amor daqueles irmãos. Quando eu disse, digo de novo, eu não preciso ter medo disso não. Irmãos, nós vivemos uma fé muito confortável. Eu conversava com o Jefferson me fez uma pergunta altamente teológica. Ele disse: mas meu pastor, como é que a gente pode sofrer hoje? Como é que a gente pode sentir o sofrimento hoje, já que não tem sofrimento no mundo? E eu vou lhe mostrar agora. Irmãos, o que Deus quer de ti não é que amanhã tu compre uma passagem e vá lá morrer lá no Islã, não. O que Ele quer de ti é uma coisa. Perceba o seguinte agora. Não, o Derek tem moto, né? Não, a moto do Derek não, pode quebrar. A moto do Jefferson. Jefferson tem moto ainda, não tem, Jefferson? Digamos que, meus irmãos, agora eu subisse na moto aqui do Jefferson, ele fosse aqui a 140 km por hora, e eu não ia sentir a força do vento contra mim. Mas o mesmo vento, dessa força que vem contra mim, está aqui, o mesmo ar, não é isso? Só que qual é a diferença? É que agora nós não estamos indo de encontro ao ar, ao vento. Ora, por que é que a gente não sente o sofrimento e o peso do mal, do reino das trevas? Nós não estamos fazendo nada. Agora desperte para discipular uma pessoa, desperte para evangelizar alguém de verdade, desperte para você viver o evangelho. Aí você vai ver o cacho de maribondo se projetando contra você. Desperte para poder dizer: amanhã eu não vou passar o ano de 25 sem levar uma pessoa a Cristo. Irmão, Satanás acorda e vai contra você. E aí você vê, as coisas parecem tudo travado, nada acontece, uma perseguição enorme, e quando tu vai ver, só é uma coisa que tu está fazendo: vivendo à altura do teu Rei, Salvador e Senhor. Mas só que nós olhamos para a igreja, nós estamos brincando mesmo de batizar as pessoas em tanquinho, em balde, estamos brincando de festinha com tamborzão. Tudo isso aí, meus irmãos, é uma hipocrisia e uma coisa superficial. Isto não agrada o coração de Deus. Essa conversinha mole de achar que porque eu boto um tambor, um cenário, aí eu estou fazendo uma coisa extraordinária. Irmão, isso é vergonhoso. Isto é uma vergonha para nós, para mim. Eu me corto de vergonha. Enquanto nós temos, meus irmãos, hoje
pessoas vivendo e entregando suas vidas ao Evangelho por Cristo, em lugares mais diversos do mundo, onde o Instagram não pode fazer uma história dele, porque ele vive no anonimato, porque se descobrir quem ele é preso. E nós temos toda a liberdade do mundo, e o nosso prazer o que é? É construir um estádio de futebol e dizer que é uma igreja. Construir um shopping e dizer que é uma igreja. Irmãos, isso tudo, o anticristo ficará para ele. Tudo isso aí passará. O nosso dinheiro é investido para ir visitar Israel, gente. Que vergonha, meu irmão, vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não me coloco diante dessas pessoas que usam do dinheiro dos irmãos para ir visitar Israel, mas não tem coragem de dar uma oferta e abrir um trabalho numa favela e mudar uma comunidade. Isso é vergonhoso, o que se faz com o dinheiro de Cristo. E para se pedir uma oferta aqui, o cabo tem que vir falar aqui meia hora para o cara dar uma oferta, uma palavra da oferta, porque se não falar ninguém dá. Isso é uma vergonha demais. Nós é para termos o prazer de já separar o nosso dinheiro e dizer: eu estou indo para a casa de Deus, ofertar o que Ele me dá. Agora me diga, eu estou brincando de pregar hoje à noite? Não. Eu estou falando a mais profunda verdade. Ainda que isso me doa, meus irmãos, ainda que isso me doa, amigos meus, precisando fazer viagem para Israel, cobrando de 10 a 15 mil reais numa viagem, quando o cara não dá, meus irmãos, um prego na barra de sabão na obra de Deus, mas quer em Israel, quer fazer que nem o Bolsonaro, se batizar no Rio Jordão. Isso é uma vergonha. Você acha que é isso aqui que o Apocalipse quer que a gente viva? Você acha que quando eu leio um texto desse aqui, eu tenho tempo para essas coisas que eu só chamo de abestadice? Fingir que é crente para ganhar voto dos outros? Não é isso. Não é sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre sucesso, vida material bem-sucedida, casas no Alphaville, nos melhores lugares do mundo, e dizendo: olha, a bênção de Deus nunca foi. Um dia você vai acordar e o pesadelo vai começar. Sucesso, eu vou lhe dizer, é o que eu conversei ontem com o irmão Maninho, um homem lá do sertão, que a esposa está passando por um momento difícil, um momento muito difícil, e eu liguei para ele para consolá-lo, e ele foi quem consolou minha alma. Ele dizia: não, meu pastor, você sabe que esta é a viagem de todos nós, você sabe que é isso. E o homem pregou, foi para mim: isto é sucesso, isto é sucesso, isto o diabo não pode desfazer, porque o nome disso que é salvação, vida eterna com Cristo Jesus. Isto é sucesso. O Evangelho não é sobre essas imundícias que estão fazendo, não. Me perdoe, fique com raiva de mim, me diga que eu sou um herege, pode chamar qualquer coisa, eu aceito de bom grado. Você não sabe o quanto é difícil falar isso aqui, mas é verdade, porque olha o que o mundo vai passar. Capítulo 16, verso 7, e eu ouvi uma voz do altar que dizia: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Ninguém poderá chamar de Deus de injusto, porque mataram os profetas, mataram os santos, a injustiça demais. Ele está dando somente o que é que cada um merece. Versículo 8: o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Você não fala de mudança climática, né? Está na moda, né? Agora mudança climática. Vai haver uma mudança climática, mas não é do jeito que eles estão dizendo, não. Não é por causa do aquecimento global, porque a vaca tem que dormir bem, não. É por causa que chegará um dia em que Deus libera, e o sol vai arder, que vai parecer o próprio fogo.
Irmãos, entenda, já não tem água e agora é o sol. Vamos lá, continuar? O quinto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor. E escute, qual é a reação do homem quando ele é queimado? Os homens blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificar a Deus. Escute, eu digo isso aqui de novo, meus irmãos, com muito cuidado, mas do jeito que eu posso dizer. Quando eu converso com uma pessoa, e que a pessoa vem com aquela conversinha remole, não, mas me prova que Deus existe, me prova isso, me prova aquilo, tudo eu provo, que eu li a Bíblia, está aqui, tudo está aqui, tudo eu provo, claro, todos eles. Aí quando eu digo, e aí? Não, está faltando mais. Ora, eu sei o que é este mais. Ele viu, Derek, as evidências, ele sabe que o que eu estou falando é verdade, mas o que é que ele quer? Continuar amando o pecado. Ele não se arrepende, não é por falta de prova, gente. É uma paixão dentro de você. É como se, meus irmãos, entendam. É como se o Sóstenes se apaixonasse. Só que ele está na idade já da paixão, né? O Sóstenes, meu Deus do céu, é uma coisa extraordinária. Eu estou ensinando a verdade ao menino, e o menino está querendo. Sóstenes se apaixonasse por uma menina que é filha do dono da facção, e ela não é do bem. E eu chegasse, mas não dá certo, que o pai dessa moça não presta, ela não presta, em tua vida vai ser só na bagaceira, Sóstenes. Sóstenes com 18 anos, ele vai dizer na minha cara, do jeito que eu ensinei para ele: papai, o senhor já me ensinou o que eu tinha que saber, agora eu faço a minha escolha. O que é que o Sóstenes está fazendo? Ele está apaixonado. Amém? Quando nós pregamos o Evangelho, domingo à noite aqui na DBV, seja eu, Derek, qualquer um, pastor Teixeira, o arcanjo Miguel, pregar aqui neste lugar aqui, o Evangelho, e o pastor Pedro, que é meu amado padrinho, chegar aqui e dizer, quem nesta noite deseja entregar a vida a Cristo, e lá no banco, uma pessoa está numa luta para vir e não vir, ela ama o que ela está vivendo. Se ela vem, ela está como alguém que quebra as correntes, sai pela porta e diz, eu não aguento mais, eu encontrei um novo amor, Cristo Jesus, o meu Senhor. É isto aqui. Mas a força da dureza do coração humano é tão grande, que ele verá o mar transformado em sangue, o sol queimando do calor, e ele vai olhar para Deus e vai dizer, eu te odeio, meu corpo, minhas regras, deixa queimar, porque eles não querem Deus, eles não querem Deus. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 10. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Irmãos, as trevas aqui não é assim, faltou energia não, viu? Porque quando falta energia, o que acontece? Você vai ali para a calçada e está o quê? Tudo claro, porque a lua, e é até bom. Conheço um irmão, que eu não vou dizer que é o irmão Elivano, abraça a mulher e diz, aí meu amor, a luz da lua, do luar. Não, não é isso aqui não. As trevas aqui, meus irmãos, é a treva que amedronta, é não enxergar mais um palmo à frente do nariz, é saber que você está vulnerável, e que tudo isso aqui, essa negridão, é o juízo de Deus sobre a sua vida. Versículo 11, por causa da sua agonia, e das suas feridas,
blasfemaram contra Deus, o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Irmãos, mais uma vez, o homem vai saber que é Deus, mas ele não quer Deus. Versículo 12, chegamos para o final. Lhe garanto que eu não enfado mais ninguém. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Aí, irmãos, por favor, aguente mais uma vez em outro momento de loucura meu. É porque tem tanta coisa guardada aqui dentro que tem hora que sai. Aí você vai perdoar porque eu sou um menino. Então o texto então diz: vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes às rãs, que são o quê? 3 demônios. E esses espíritos são demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Aí Cristo abre um parêntese, e João, no caso, ele comenta, olha, falando sobre, eu venho sem demora, né? Eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e traz consigo suas vestes brancas, para que não ande nu e não veja a sua nudez. Aí ele então continua e diz: eles se reunirão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem. Gente, eu vou terminar logo tudo aqui. Aí o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz vinda do trono e dizia: está feito, se cumpriu. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande, aí meus irmãos, isso aqui é para fechar. Houve um grande terremoto, tão forte, como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. Escute, vai vir um pessoal que não tem sentido e vai dizer: terremoto sempre existiu. Terremoto está aí. Quer dizer que, irmãos, entenda, terremoto sempre existiu. Deus sempre sacudiu o mundo, amém? Deus sempre sacode um negócio. Ele está dizendo: ei, acorda. Mas o homem não quer acordar. Só que agora, ele vai pegar de verdade e vai sacudir a terra inteira. E olha o que vai acontecer. A grande cidade partiu-se em 3. Gente, entenda. Com o terremoto, imagine quem mora. Aqui em Fortaleza, os nossos prédios são pequenos, né? Não são enormes, né? Mas tem, por exemplo, a cidade de Manhattan, lá nos Estados Unidos, que fica aqui perto depois do Bom Jardim, que se dobra ali, né? Cidade de Manhattan, os prédios são enormes, né? De 40, 80 andares. Gente, o terremoto vai abalar a estrutura do mundo. A grande cidade do anticristo, da Babilônia, ela parte em 3, né? E as cidades nas nações caem. Gente, o colapso total. Eles que blasfemava e que dizia que Jesus nunca ia vir, que esse negócio de Deus não existe, o bando de crente tudo superficial, pastor, para que esse negócio de pregar no Apocalipse, que isso nunca vai acontecer, está aqui, um dia vai acontecer. E olha o que o texto diz: Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu do cálice do vinho do seu furor. Todas as ilhas fugiram, os montes desaparecem, ou desapareceram, e do céu caiu, escute, caiu sobre os homens, caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase 1 talento, eu não me lembro se não está 45 quilos, 35 quilos, né? O Guinness Book, que é um livro que o Derek escreve para ele, o Guinness Book, já datou que a maior pedra que caiu, eu não me lembro o ano, mas ela tinha 14 centímetros, grande. Eu não me lembro aqui qual é mas isso aqui é um granizo grande, 14 centímetros, é maior que um celular, né? Celular não são 10, né? Parece, é 12. E você usa o celular e não sabe, gente, é porque me deram ontem esse negócio. Vamos embora. Caiu do céu pesados granizos, pedras que pesavam quase 1 talento, que é quantos quilos?
35 quilos. Gente, se um coco lá em Cambuci, quando cai na cabeça de um homem, mata, imagine uma pedra. Amém, Nastim? Ou não? Os homens, novamente, blasfemaram contra Deus, por causa das pragas do granizo, pois sua praga era destruidora. Gente, eu não vou mais explicar por quê, porque na outra quarta-feira eu vou falar só sobre a guerra do Armagedon, que é o dia da vinda de Cristo, amém? Então eu quero só aplicar agora para nós, 2 aplicações para nós. Pastor Nésio, depois de tudo que a gente ouviu, o que é que nós precisamos entender? Abra comigo sua Bíblia, por favor, livro de Eclesiastes. Estou terminando, meus irmãos, não enfado mais ninguém, não. Hoje eu abri meu coração demais. Oh, meu Deus. Quem foi? Foi eu. Só tu, mestre, só tu. Que também não tem juízo, né? Aí segue um pobre coitado que nem eu. Livro de Eclesiastes, meus irmãos. Capítulo 12, verso 14. Vamos embora? Diz assim: porque Deus levará a juízo tudo que for feito, e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Irmãos, eu sou um homem que eu não tenho muitos cuidados com o meu próprio corpo, reconheço isso, porque sou muito criança ainda, né? Também não tenho maturidade não, tenho cabeça para essas coisas não, certo? Sou um homem que não me preocupo. Meu coração, ele ama muito outras coisas, mais do que cuidar do meu corpo. Para mim ir para a academia, meu Deus do céu, só se a Anaí me levar nos ombros. Então assim, eu sei que eu preciso cuidar mais de mim. Mas quando o Sóstenes nasceu, eu vi o peso de ser pai e disse, poxa, vou cuidar mais de mim agora, porque eu quero mesmo que esse menino me veja aqui ainda até os 60 anos, né? Então escute, gente, por causa do nascimento do Sóstenes, eu tentei cuidar mais de mim, estou tentando, tomando um remédio, me ensinaram agora para me tomar uma creatinazinha, estou tomando, estou bebendo no café, boto em cima do feijão como se fosse farinha, aí vai comendo esse negócio até umas horas aí, né? Vai comendo aí, certo? Tu gosta de mim, né, mano? Para essas coisas, mano. Eu sou matuto, eu penso que é igual farinha. Eu liguei pro menino que me vendeu, aí eu chamei, foi creolina. Ei, mas como é que toma essa creolina? Ele disse, creolina não, pastor, é creatina. Aí eu, pobre de mim, né? Mas escute, eu posso não ser tão cuidadoso com o meu corpo, mas tem uma coisa que não precisou ninguém me ensinar. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu decidi, eu vou cuidar da minha alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu não tenho medo do juízo de Deus para com a minha vida, porque eu sei que se Ele passar mesmo a navalha correta, eu não existo. Mas uma coisa eu sei, irmãos, eu já despertei para isso e eu quero viver isso na minha vida. Eu estou como Azeu brincava com o Sóstenes, nós atravessava a rua, eu dizia, meu filho, aperte minha mão, que pode soltar o carro e pegar você. Aí o Sóstenes, morrendo de medo, o bichinho, apertava a minha mão, fazia assim, um criquiado, que um pouco eu estava com o braço já enrolado nele, já estava pendurado no braço. Irmãos, se o mundo é uma estrada que eu tenho que atravessar com o Senhor, eu acho que eu já me montei foi na cacunda do Eterno. Porque o que eu não quero é me afastar da presença do meu Pai. Porque eu sei que este Pai um dia, Ele vai trazer juízo sobre toda a terra, seja do que é bom, seja do que é mal. Não tem escapatória para ninguém, meus irmãos. Mas eu tomei uma decisão, que aqui eu quero que você tome a decisão esta noite,
Não importa o que você tem, o que você possua, se você um dia vai ser presidente, se você vai ser só, meus irmãos, o porteiro do prédio que lava o carro dos outros. Durante, meus irmãos, essa peregrinação, o teu status social pode ser de um trabalhador normal ou do chefe, CEO da empresa tal. O que não pode mudar é o teu relacionamento como filho de Deus, como alguém que está perto do Pai, como alguém que anda com o Pai, como alguém que agrada ao Pai, como alguém que obedece ao Pai, porque um dia o Pai vai dizer: filho, toma posse da tua herança, e é esta herança que eu estou buscando em minha vida. Viva como um filho de Deus, não tem vergonha do que acontece contigo. Tu é um filho de Deus, tu vai ter as mais altas honras sobre este universo. Mas em segundo lugar, sai daqui com isso, meus irmãos. Tema, trema, faça o que você quiser. Se você não quiser viver o evangelho, se o seu converso for essa vida superficial que os outros estão ensinando por aí, se o seu negócio é achar que a igreja é um clube que você vem, passa um dia aqui, outro ali, dá uma ofertinha ali, vai para um eventozinho, isso aí, eu tenho, meus irmãos, uma grande notícia para te dar. Haverá um dia em que tu vai sair correndo de perto do Senhor, porque você não o ama, você não o quer, você está brincando com o evangelho, você não está sendo sincero para com Deus. Não existe transformação de vida, meus irmãos, de fora para dentro, não. Não é fingindo ser cristão que você se torna. Você só se torna um cristão morrendo. Aquele, pois, que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a marca de um cristão verdadeiro. Porque, meus irmãos, um dia, muitos daqueles que se dizem que são, mas não são, cairão todos prostrados. Sairão de perto do Senhor, porque o juízo vai ser revelado, e o tempo de nós vivermos o evangelho é hoje, é agora. As nações estão clamando, o mundo, meus irmãos, precisa ouvir a mensagem, e tem que ser de nós, que entendemos e queremos viver o evangelho. Amém, meus irmãos. Quarta-feira, se vier a metade, eu estou feliz. Aleluia.